Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Por que a maçonaria, não explica o que é maçonaria? Só tem maçons tentando explicar, como eu aqui, tentando explicar o que é maçonaria. Será que tá certo ou tá errado esse posicionamento? Vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Por que a maçonaria, de forma geral, a ordem, a organização maçônica não se expressa de forma clara para a sociedade? Então essa é a questão que vai ser tratada aqui nesse vídeo. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui, já dá um apoio aí, inscrevendo-se, Se está chegando pela primeira vez, inscreva-se aqui no canal Fatos Maçônicos, aí já estamos chegando a quase 100 mil inscritos, então dá um apoio, dá uma moral aí, certo? Muitos e muitos vídeos, já são mais de 1000 vídeos aqui no canal, Então tem muita coisa sobre maçonaria. Então se você quiser conhecer mais sobre essas questões de maçonaria, dá uma viajada aqui nos vídeos do canal que tem muita explicação, ritos, estrutura, certo? Formas de entrar, etc. Nossa, tem muita coisa, simbologia, mitos, eu falo de tudo aqui, certo? E quer aprofundar também, tem lá meu site, luismiller.com.br. Então, deixa o like e ativa as notificações e assim você fica sempre por dentro dessa questão. Você que é de fora da maçonaria e quer saber mais sobre maçonaria, e obviamente você que é um maçom, que é um irmão da ordem, Porque a ordem é complexa, como você vai ver, nesse vídeo. Então a pergunta aqui foi do... deixa eu ver aqui, foi no vídeo lá da relação da maçonaria e Jesus Cristo, aqui, que eu fiz aqui, certo? É do Nilson. Nilson, olá! Olá, sempre acompanho seus vídeos e aprendi muito. Obrigado. Veja a maçonaria com mais clareza. Essa é a ideia, Nilson, certo? Mas por que a instituição maçônica não esclarece melhor sobre si mesma para a sociedade de forma mais aberta, certo? Pois assim como eu tenho que acompanhar vídeos de membros da maçonaria, acompanha aí, cara? Acompanhar vídeos de membros da maçonaria feitos por conta própria. Pois é, cara, é uma missão isso daí, Para explicar a maçonaria. Não vejo a ordem maçônica se preocupando com isso, certo? Apenas maçons tentando explicar a ordem, Apenas maçons tentando explicar a ordem. Então isso é um fato, Mas por que acontece esse tipo de coisa, Primeira coisa, nós temos que entender de fato do que se trata essa questão maçonaria, Então você pode ver que quando eu me dirijo aqui, eu faço uma saudação, um salve aí para o pessoal, um ave, que nem faziam lá na antiga Roma, Então eu faço uma saudação e me apresento, Eu sou Luiz Miller, faço parte da Ordem Maçônica Universal, Eu não estou falando de uma instituição, E muito pouco eu falo das instituições, falo que existem as linhas, Pertenço a uma linha, sou do Grande Oriente do Brasil, certo? Sou aqui do Paraná, de Curitiba, da loja Luz, Vida, Amor e Liberdade, certo? Então, isso aí é a estrutura que eu pertenço. Mas eu falo ordem maçônica universal porque justamente a ordem é universal, certo? Daí você tem camadas, estruturais. Primeira questão, Primeiro, a maçonaria ela é universal, ou seja, em todos os países onde há liberdade, na verdade, certo? Existe maçonaria, certo? Existe maçonaria. E daí tem as instituições maçônicas, certo? Que são as potências, certo? Que são instituições. E tem as lojas que são jurisdicionadas a essas potências, certo? Que seguem determinados regramentos impostos por aquela determinada potência, que são os regimentos internos, as suas constituições, certo? Etc, etc e tal. Os ritos que são trabalhados aqui no Brasil, Então, essa é a primeira problemática, porque a maçonaria não é uma coisa só, Não é uma coisa só de forma nenhuma, ela é universal, certo? E ela se apresenta em linhas diversas, Como eu falo aqui, tem a linha tradicional, tem a linha liberal, certo? Tem a linha mista, Homens e mulheres que trabalham, existe, certo? E tem a linha feminina. Então, o negócio não é tão simples assim, certo? Mas o que eu te digo, na verdade, é que você continue, obviamente, seguindo os maçons de linhas tradicionais, que tem muitos aqui, Tem o Marcel lá, Bode Pensando, tem o Leandro Dotti, certo? Papo Maçom, tem o André Muniz lá do canal Transcendência, Meu grande e amado irmão André Muniz, certo? E outros irmãos, Diego Franzen, certo? Tem o Como Tal lá,
também podcasts, né? Tem vários irmãos, aí me perdoem se eu não vou falar todos, que eu também não lembro de todos de cabeça, certo? Mas tem muitos canais e os maçons sempre que assim, tem essa coragem até de pôr a cara para bater, né, na internet, né, que geralmente são pessoas dedicadas ao estudo. Esses maçons, né, não são picaretas, né, porque tem picareta no meio aí, né, tem muito picareta, mas são pessoas que são dedicadas ao estudo da maçonaria e principalmente à divulgação da maçonaria séria, certo? Você falou, por que daí você tem que pegar a maçonaria universal, certo? É a mesma coisa. Eu sempre falo que maçonaria não é religião, mas a estrutura, assim, em determinados aspectos é muito parecida, né? Existe alguém divulgando o cristianismo, né? Não, né? Geralmente é alguém ligado a uma igreja e falando de determinada linha, né? Ou às vezes é um filósofo, né? Que tem uma visão e está falando... Ou seja, é uma coisa mais aberta, né? E você tem, obviamente, pessoas que falam de sua linha restrita, né? Então você vai encontrar na internet que canais, por exemplo, que são canais de determinadas instituições religiosas, igrejas, né? Que falam a respeito da doutrina do que aquela igreja coloca, né? Então você tem canais muito bons, certo? Nesse aspecto. E tem canais ruins também, né? Pessoas que criticam sem conhecimento de base, que perseguem, sabe? E no contexto dessa exposição, vamos pôr assim, de maçonaria, a mesma coisa, certo? E isso no mundo inteiro, porque tem canais de maçonaria no mundo inteiro, certo? Lá nos Estados Unidos tem canais, aqui no Brasil tem vários canais, vários irmãos aí que eu mando um fortíssimo abraço aí, porque os caras são guerreiros, cara. Os caras são guerreiros. Certo? Então tem esses irmãos que têm essa disposição, né? E o que acontece? A primeira falha que eu vejo nessa questão, né? Dentro da linha conservadora, né? A maçonaria, de fato, né? Nós temos uma questão que antigamente, né? Eram pessoas mais, vamos pôr assim, mais experientes, né? Certo? Pessoal mais velho. Certo? E nós estamos, apesar de eu não ser tão novo, né? Mas é que eu sou muito ligado, desde que começou a internet, eu sou muito ligado. Hein? Desde os anos 90, eu sou muito ligado com esse negócio de TI, sabe? Eu sou muito ligado nessa parada toda moderna, né? Então eu gosto muito de tecnologia, gosto dessas coisas, gosto da internet, gosto de programação, gosto de uma série de coisas ligadas à tecnologia de informação, que hoje é o meio de se falar. Certo? E muitos irmãos, você pode ver, são irmãos mais novos também, né? Que geralmente cresceram ou acabaram se desenvolvendo, né? Junto com a questão da tecnologia. Mas antigamente não era bem assim, né? Então a gente tem muitas pessoas hoje de mais idade, por exemplo, que não tem muito traquejo, podemos pôr, né? Então isso de fato dificulta. Vamos pegar assim, por exemplo, vou pegar um exemplo que aconteceu, né? Que eu pude vivenciar, certo? O Grande Oriente do Brasil. Em algumas gestões, e o Grande Oriente do Brasil é nacional, né? Então, se você pegar anos atrás, certo? A gestão de tecnologia e de comunicação era muito fraca. Hoje, já tem lá o secretário de comunicação, certo? E tecnologia lá da internet, né? Afinal de contas, que já faz um trabalho assim. Durante a pandemia, a gente viu muita coisa acontecer, sempre tem comunicados, hoje se fazem lives, né? Tem essas questões, certo? Então você pode, por exemplo, né, no Grande Oriente do Brasil, no site, aí tem o canal aqui também do Grande Oriente, é só procurar na internet, aí, o canal oficial lá deles, certo? Você vai ver que a coisa já mudou, já tem um acervo bacana, né, de coisas que aconteceram, você pode seguir nas redes sociais, né? Essas potências, hoje em dia, elas estão cada vez mais melhorando esse aspecto, né? E se você entrar no site da potência, que nem você falou, por que a maçonaria não fala a respeito dela? Se você entrar lá no site de qualquer potência, entra aqui no Paraná, por exemplo, né? Eu sou do estado do Paraná, sou de Curitiba, né? Como eu sempre falo, né? Moro aqui. Aqui nós temos 3 potências tradicionais, que é o Grande Oriente do Brasil, Paraná. Você entra no site lá, certo? Você vai ver uma série de informações, né? O que é maçonaria? Maçonaria é religião, não é? As paramaçônicas, né? Fraternidades, as lojas que existem, o dia da reunião, sabe? Então tem melhorado. Daí nós temos nosso sistema interno lá de comunicação, da papelada, sabe? Daí tem a grande loja do Paraná, que idem, a mesma coisa. Tem um site que explica o que é a grande loja, o que é a CMSB, né? Que é a Confederação Maçônica CMSB, Confederação da Maçonaria Simbólica
simbólica do Brasil, daí você entra aqui no GOP, né? Tem o Grande Oriente do Paraná, certo? O meu querido Grande Oriente do Paraná também. Aqui a maçonaria é uma beleza na minha cidade, assim, é uma irmandade, certo? Os irmãos são muito gentis, muito legais, muito bacanas. Você entra lá no site do Grande Oriente do Paraná, certo? E no Instagram também, né? Que tudo tem no Instagram também, mas entra no site lá, vai estar delineado o que é Comab, por exemplo, que eles são ligados a Comab, o que é a maçonaria, sabe? Quais são os ritos praticados, em quais cidades estão, quantos irmãos têm, etc. Então, na verdade, esse acervo de conhecimento, ele existe, né? Mas para quem quer conhecer mais, tem que procurar, certo? Você, graças a Deus, aí, vamos pôr desse jeito, chegou aqui no canal Fatos Maçônicos, vai acompanhando, né? Mas não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? A gente tenta fazer a divulgação, né? E eu trabalho, assim, procuro trabalhar de uma forma muito profissional com esse projeto meu aqui, que eu acho muito bacana, gosto, faço com o maior prazer, isso eu acho bacana, né? Porque até o projeto começou justamente por uma questão assim, né? A maçonaria é muito mal falada. A maçonaria é muito mal falada, muito mal vista, né? E depois você vai estudar isso daí no decorrer da história. É uma questão histórica a maçonaria sofrer perseguições. Desde o começo, lá em 1717, quando se formou, né? Depois, quando ela ficou já conhecida lá por conta do Jean Théophile Desaguliers, certo? O Papa ficou sabendo lá em Roma, né? Maçonaria na Inglaterra, lá no norte, lá em Roma, lá embaixo, né? Na Itália. O Papa ficou sabendo, né? Ele era um monarca até então, né? Naquela questão, 1730 já fez uma bula condenando, né? Porque recebeu informações equivocadas, não quis se aprofundar do que se tratava a maçonaria e viu aquilo como determinados, vamos pôr assim, como determinados grupos que estariam conspirando contra a monarquia e contra a igreja. Né? Então, essa visão que eles tiveram, que foi uma visão de fora, procuraram não entender o que era, e claro, tinha muito pouco material, porque aquela época, né, do século XVIII, por exemplo, não existia muito acervo, né, e estava se formando a maçonaria, mas sempre foi um grupo dedicado à questão do estudo, forma ou outra sempre foi dedicado ao estudo, né, uma coisa que trazia essa profundidade, né, nesse contexto de uma busca interior, né, e isso não tem a ver com religião não, né, então você tem que separar muito bem o joio do trigo, né? Não que um seja bom, mas separar as coisas e saber o limite das coisas, eu quero dizer, né? Religião tem suas características, o religare, né? É simplesmente ver o objetivo das correntes, né? Você pega, por exemplo, as religiões, elas saem da essência do religare. Religar com você mesmo, né? Religar com você mesmo e religar com a divindade, certo? A maçonaria, uma ordem iniciática. Qual que é a função? Fazer com que o homem encontre sua verdadeira natureza, torne-se o homem primordial, a fim de atualizar a sua potencialidade. Ou seja, o homem encontrar a sua essência e corrigir os seus defeitos aqui na questão material, né? Como que isso funciona na prática? Através do agregar da doutrina. Como que é a doutrina maçônica? É uma doutrina que fala sobre a simbologia, né? Sobre a ritualística, né? Que é desenvolvida, sobre os mitos que a maçonaria traz, né? Então são todos valores, né? Que tem as virtudes, tem a conduta, tem a ética, tem a moral. Tudo isso aí faz parte do acervo de conhecimentos maçônicos, certo? Então é complexo, o negócio não é fácil, né? Não é fácil, né? Então, na verdade, Nilson, o que acontece é isso. Hoje, as potências, né? Claro que são instituições gigantes, às vezes não é uma instituição que tem assim esse traquejo, talvez, né, que alguns irmãos têm com essa facilidade, vamos dizer, com tecnologia, mas elas vêm melhorando, né? Se você pegar no site lá, você vai ver que tem muita coisa escrita, né? Quais são os objetivos, o que a maçonaria faz, quais as entidades que a maçonaria apoiam, né? Mas, de fato, eu concordo com você que muitas das questões dos sites, por exemplo, elas são muito de ordem interna, né? Ou seja, para os maçons daquela determinada instituição. Mas o fato é que você tem que ter essa clareza, né, que a maçonaria não é uma coisa só, e de fato e de forma nenhuma, né, seria um grupo conspiratório, né, senão já teria... É interessante que se a gente observar a história do desenvolvimento da humanidade, né, existiram uma série de grupos criados, grupos de conspiração. Uma hora ou outra eles acabam caindo, né?
cai as pranchas, como eu falo, né? Cai as pranchas dos caras, aquilo é eliminado, que nem a história dos Illuminati lá do Adam Weishaupt, né? São os Illuminati da Baviera, né? Ou seja, o cara quando começou a mostrar como é que é, as unhas dele, as unhas, não as unhas, as unhas, quando ele mostrou as unhas, certo? Os caras já acabaram com aquela ordem lá, porque de fato aquilo lá era uma ordem que acabou se infiltrando na maçonaria lá da Alemanha, certo? Mas foi rapidamente diluída. Quando ela apareceu e mostrou assim o seu verdadeiro objetivo, acabou sendo diluída, certo? Então acabou perante a sociedade e acabou perante a maçonaria, né? Que a maçonaria que foi, muito se fala, né? Isso é uma bobagem, né? Você vê Illuminati e maçom. Na verdade, essa ordem dos Illuminati, ela foi uma ordem que se iniciou fora do seio da maçonaria, né? Se infiltrou lá na Baviera, né? 1786, ela terminou, ela foi uns 1784, se eu não me engano, mas foi um período muito curto, né? Os Illuminati começaram assim infiltrar dentro da maçonaria, e quando se descobriu quais eram os objetivos, que de fato eram um objetivo de dominação, aquilo lá foi exterminado. Então, na verdade, a maçonaria não tem nada a ver com esses Illuminati, e inclusive foi a organização que daí deu publicidade, de fato, ao qual era o objetivo original dos Illuminati, e foi a organização que acabou com os Illuminati, né? Porque daí o que aconteceu? Quando os maçons souberam do que se tratava lá, os objetivos do Weishaupt, né, e do Adolf Nigg, né, que foi o cara que articulou as questões lá, né, dos graus e tal, né, dentro da ordem dos Illuminati, que era uma coisa separada, mas os caras faziam parte da maçonaria. E eles queriam se infiltrar mesmo. Mas quando os maçons souberam naquela ocasião, eles divulgaram, né, e o governador lá da Baviera, quando ficou sabendo do negócio, meteu os caras no papel e acabou com o negócio, afinal de contas. Acabou com tudo, né? Então, os maçons que de fato, na verdade, tornaram públicos os objetivos, e a partir dessa publicidade que foi trazida aí pro povo naquela ocasião, a ordem foi exterminada. Porque a ordem dos Illuminati, na verdade, era uma picaretagem, como é hoje, né? Então, tem que se ter isso daí muito claro na cabeça. E hoje se fala que maçom e Illuminati, mesma coisa. Cara, isso é o desconhecimento total, né? É o desconhecimento total. E pessoas que caem nesses golpes, né? Infelizmente, né? Nós temos aí muitas pessoas caindo dioturnamente no golpe dos Illuminati, né? Mandam mensagem para mim aqui no Instagram, sabe? Oh, os caras me pediram para mim fazer um juramento, não sei o quê. Cara, isso daí é bobagem. O cara vai pegar a tua grana e vai sumir do mapa, né? E tem caboclo aí que eu já vi que caiu 1, 2 vezes, sabe? Eu já tenho até uma playlist que eu falo aí sobre Illuminati, é só procurar aqui no canal que você acha, cara. Então, o fato é esse, né? A gente ainda está em desenvolvimento, e as instituições têm essa questão plural aí que envolve, né? A questão da maçonaria. Então, por isso dessa dificuldade, Nilson. Beleza? Espero que tenha esclarecido essa questão, e nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero você no nosso próximo encontro aí, certo? Conheça lá meu site, luismiller.com.br, que tem muito material bacana para você aprofundar cada vez mais, né? E não ser levado ou induzido ao engano, certo? Então, até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.